Olá, meus amigos, eu sou o Ricardo Gomes, sejam bem-vindos ao canal Disco de Ouro e no vídeo de hoje eu quero continuar uma série que eu já comecei aqui no canal falando sobre os álbuns perfeitos. Então, em cada vídeo desses eu trago aqui 3 discos que eu considero perfeitos, maravilhosos, inerrantes. Vou explicar os meus motivos, vou fazer uma análise sobre cada um deles. Certo? Se esse conteúdo te interessa, já deixa a sua inscrição no canal para você não perder nenhum envio. Toda semana tem vídeo aqui no canal e deixa seu like também que ajuda demais na divulgação, beleza? Lembrando que o fato de eu considerar os discos perfeitos ou não está baseado aí, obviamente, na minha opinião, mas também eu valorizo muito a consistência desses álbuns. Tem um fator coesão também, das músicas se relacionarem uma com a outra, mas isso não serve para todos os tipos de álbum. Tem alguns que são conceituais, outros não. Mas o que mais conta para mim nessa classificação de um álbum como perfeito, como inerrante, é a consistência, que seria o fato de todas as músicas serem fortes, de nenhuma delas entediar, nenhuma delas dar uma embarrigada no disco. Não, aqui nesses álbuns todas as faixas se sustentam sozinhas, poderiam ser singles. Todas essas faixas empolgam, todas emocionam e quando unidas elas formam o que eu considero o álbum perfeito. Ok? Então vamos partir aí para o primeiro exemplo de hoje, que é um clássico não só do rock and roll, do blues, mas da música contemporânea em geral. Estou falando sobre a grandiosíssima estreia do Led Zeppelin, que é o Led 1, famoso Led Zeppelin, auto-intitulado aí, a banda que antigamente chamava-se Yardbirds, depois se tornaram os New Yardbirds e agora batizados como Led Zeppelin, eles vêm com o seu álbum de estreia, certo? Com essa capa icônica mostrando aí um acidente aéreo com o Zeppelin, né? E, cara, tem tantos motivos para esse álbum ser perfeito, ser icônico, que é difícil começar a falar. Mas primeiro vamos falar sobre a sonoridade do álbum em si, antes das músicas. Cara, a sonoridade aqui é absolutamente revolucionária, porque o que fizeram aqui com os timbres de guitarra, com os timbres de bateria, de baixo, a própria voz do vocalista, teve como resultado um álbum extremamente pesado para a época, mantendo aquela essência da black music americana, do blues, com aquele sentimentalismo, aquela música sensual, né? Mas também com aquele rock and roll muito vigoroso, tocado com força, com pressão, um som de bateria estarrecedor, assim, gravado pelo John Bonham, não só como ele tocava, né, com bastante pressão, mas também a forma como a bateria foi gravada, captando ali o reverb, o ambiente da sala de estúdio, tornou esse som ainda mais impactante, mais grandioso. As timbragens de guitarra do Jimmy Page aqui são absolutamente maravilhosas, uma distorção aí bastante influenciada pelo trabalho que o Jimi Hendrix fez nos anos 60, claro, mas aqui com um, entre aspas, virtuosismo do Jimmy Page, porque ele era um guitarrista sensacional, já tocava em várias sessões de outras bandas, outros músicos ali na Inglaterra dos anos 60, e o trabalho que ele faz aqui é maravilhoso, tanto na parte elétrica quanto na parte acústica do álbum, certo? Os vocais do Robert Plant também sem comentários. Ele canta aqui com uma voz extremamente aguda, emotiva e com uma interpretação muito difícil de você ouvir na época. Então é algo único, juntando todos esses fatores ali também com o virtuosismo do John Paul Jones, tocando ali o baixo, seus sintetizadores, com aquele foco, né, com aquele perfeccionismo que é típico dele, você tem um resultado absolutamente maravilhoso e icônico, que é o LED 1, um álbum que mistura ali o blues, tocado de forma agressiva, pesada, com o rock and roll enérgico americano, com aquela pegada de curtição, de festa, falando sobre paquera, esse tipo de coisa, mas também o sentimentalismo, a melancolia do blues, unida com toda aquela pressão sonora que iria se tornar o heavy metal posteriormente na década de 60 ali de 70, perdão, com o Black Sabbath, certo? Então, falando aí sobre as músicas do Led 1, cara. Aqui todas são incríveis. Você abre o álbum já com Good Times, Bad Times, uma música que tem melodias muito grudentas, que tem solos de guitarra ali, flamejantes do Jimmy Page, e uma música absolutamente inesquecível. Você segue para o que é a melhor música do álbum, na minha opinião, que é Baby I'm Gonna Leave You, que abre com uma sessão acústica linda demais. Os violões aqui são sensacionais. A música tem altos e baixos, tem partes pesadas, partes melancólicas, uma letra ali bem, digamos assim, emocionante mesmo. E, cara, é uma música absolutamente inesquecível. E o que é muito bom desse tipo de álbum é que você ouve que a música tem ar ao redor dela. Você sente ali o som, você ouve o som do estúdio como se você estivesse assistindo a banda tocar na sua frente. Não é essa música atual, comprimida, digitalizada. Aqui você entra mesmo ali na vibe dos anos 60 e é absolutamente maravilhoso. O álbum segue com You Shook Me, que é um blues arrastado, com aquela sensualidade da black music e tocado ali com extremo vigor, e os vocais agudos do Robert Plant
imitando ali, né, mimetizando o som da guitarra do Jimmy Page no final, eles duelando ali, que é algo simplesmente surreal. Eu acho aquilo incrível, ainda mais para a época em que o álbum foi lançado. Então, grande, grande música. Você tem na faixa 4, Dazed and Confused, também espetacular, muito memorável, pesada, com aqueles sonzinhos parecendo uns apitos. Cara, é uma música realmente fora de série. Your Time Is Gonna Come, também bastante grudenta, com sonzinhos de sintetizadores ali, muito legais. Black Mountain Side, aqui você tem uma faixa acústica que causa uma certa ambientação ali no álbum, né, te puxa para outra vibe ali, uma coisa um pouco mais rural, mas é muito bem feito. Você tem Communication Breakdown, que é, na minha opinião, uma faixa de heavy metal já, que prevê ali o que aconteceria posteriormente em Paranoid, do Black Sabbath. As músicas são até bem parecidas, né, com aquele riff de guitarra e aquela cadência da bateria bem pesada, bem cheio de movimento, né? Sensacional. Você tem I Can't Quit You Baby, também com fortíssima influência do blues, e o álbum fecha maravilhosamente com How Many More Times. Então é um disco inesquecível, é um disco inerrante, perfeito, não tem como discordar disso. Led 1 de 1969, beleza? Agora, o próximo álbum que eu vou falar aqui, já falei várias vezes no canal e eu nunca vou cansar de falar, ele tinha que entrar nessa lista de álbuns perfeitos, e eu já considerei ele por bastante tempo o melhor álbum da história da música. Estou falando sobre o A Night at the Opera, do Queen, de 1975. Você tem aí esse álbum que é até difícil começar a falar sobre ele. É um dos álbuns mais caros já produzidos. Esse álbum foi gravado em diversos estúdios diferentes ali, cerca de 6, 7 estúdios diferentes a banda usou. Torraram ali quilômetros de fita para conseguir gravar todas essas faixas vocais, essa loucura vocal que é esse álbum, cheio de coral, cheio de faixas de guitarra, parecendo uma orquestra que o Brian May criou ali sozinho com as guitarras. É um álbum com uma composição absolutamente sublime, músicas assim quase que sobrenaturais, de tão belas, de tão emocionantes mesmo. E é um dos maiores álbuns da história da humanidade, sem dúvida nenhuma. Só por conter clássicos como Love of My Life, You're My Best Friend, I'm in Love with My Car e a maior música da história, Bohemian Rhapsody, já era para ser assim, um álbum inesquecível, mas ele vai além, porque todas as demais faixas são, cada uma à sua forma, maravilhosas. Né? Todas aqui são inesquecíveis, são muito emocionantes. E a sensação de ouvir esse álbum aqui é como se você estivesse assistindo a um espetáculo de teatro mesmo, porque o Queen é uma banda que é extremamente eclética dentro dos seus álbuns, porque ali você tem 4 compositores geniais, falando aí do Fred, do Brian, do John e do Roger, cada um tem as suas particularidades ali como compositor, como músico, e como todos os 4 contribuem trazendo músicas para o álbum, o resultado fica maravilhoso, porque você tem cada música ali de um jeito, o álbum não enjoa, ele não te entedia, porque cada faixa tem uma vibe totalmente diferente e genial. Então, o álbum aqui, ele abre com Death on Two Legs, que é uma declaração de ódio aí ao antigo empresário da banda, que no entendimento deles estava roubando-os na época, e é uma faixa assim, com riffs inesquecíveis, cheio daqueles vocais ali do Queen, extremamente bem gravados, bem pensados, é uma música sensacional. Você tem Lazing on a Sunday Afternoon, que aí a vibe já muda totalmente para uma coisa mais alegrinha, mais teatral, tocada ali no piano pelo Freddie Mercury, bem narrativo mesmo, narrando ali uma tarde de domingo, que eu acho maravilhosa essa música. I'm in Love with My Car é aquele típico som de rock and roll do Roger Taylor, jovial, falando ali sobre o carro dele, com aquele vocal rasgado, agudo do Roger Taylor, também é uma música muito, muito boa. You're My Best Friend é uma música de amor composta pelo John Deacon para a esposa dele, que é belíssima ali nas harmonias, nas melodias, é realmente emocionante. A voz do Fred Mercury ficou ali muito, muito suave, né, em momentos e com toda aquela potência vocal. Então, assim, uma música maravilhosa. Você tem aqui, cara, 39, que é uma música do Brian May, praticamente prevendo ali o roteiro de Interestelar, de 2014, só que em 1975 aqui, sobre o Brian May, ele tem um PhD em física, né? Então ele fez aqui, já em 75, muito cedo na carreira dele, uma música falando sobre a relatividade, sobre as diferenças de tempo entre pessoas que estão em um planeta e pessoas que estão em outra realidade ali do universo. Então é muito, muito interessante a letra. E musicalmente é um refrão super grudento, cheio de som aquelas violas mesmo, né, de 12 cordas. Então é uma música excepcional. 39. Sweet Lady é uma faixa que muitas pessoas esquecem, mas ela tem passagens ali espetaculares de banda com riffs ali que demandam
uma precisão mesmo da cozinha da banda, de combinação ali com a bateria e o baixo, para criar essa cadência da música que é mais acelerada, com aqueles vocais típicos do Queen cheios de coral. Você tem Seaside Rendezvous, que também é uma música alegrinha, mas extremamente interessante aí. Você tem The Prophet Song, que o Freddie Mercury faz um túnel de coral ali no meio da música, né? Você ouve tanto vocal que você nem entende mais da onde eles conseguiram gravar tudo isso. Uma música muito, muito teatral mesmo, mais séria, narrativa ali. Sensacional. E ela transita lindamente para Love of My Life, que eu até gosto bem mais da versão de estúdio do que aquela famosa versão ao vivo, acústica, com um solo sublime do Brian May, uma transição bem delicada com os pianos ali, com as guitarras acústicas, né, o violão, então ficou realmente muito bonito. Você tem Good Company, que também é uma música mais alegrinha, tocada ali pelo Brian May, e transita para a Bohemian Rhapsody, que é o fechamento épico desse grande álbum, que é uma música que dispensa qualquer comentário, né? Tem vários momentos ali, tem momento de balada, tem momento de ópera, momento de heavy metal ali no meio, é uma música completa. Para mim, a melhor música do mundo é essa aqui, não tem como. E ouvindo o álbum, ela soa melhor ainda porque ela fecha todo esse espetáculo, essa ópera que você acabou de apreciar, ela vem para finalizar, para fechar. Então, quando você ouve aquele toque do piano do Freddie Mercury logo depois de To Me, né, você sente que aquilo ali está finalizando o álbum com uma grandiosidade nunca antes vista na música. E God Save the Queen, que fecha o álbum, é o hino nacional inglês, para mostrar aí toda essa pompa, toda essa grandiosidade da realeza do rock inglês, que é o Queen. Então é um álbum maravilhoso, não tem erro nenhum aqui, é um dos maiores discos da história, não tem muito o que falar. Só escute, aprecie e aprenda com essa maravilha aqui, uma obra-prima mesmo de 1975, A Night at the Opera. Certo? Agora o próximo álbum, já mudando aí um pouco de estilo, que eu tenho aqui é o Highway to Hell, do AC/DC, álbum de 1979. E, assim, falando de hard rock, é difícil ficar melhor que isso aqui. Eu só consigo pensar, talvez, em Appetite for Destruction, do Guns N' Roses, que veio ali bem depois. Mas, assim, juntamente com ele, esse aqui talvez seja o melhor álbum de hard rock que eu já ouvi falar na vida. Porque é como se fosse uma coletânea. Aqui não é como no álbum do Queen, que as músicas se comunicam, que uma vai lá e transita para outra. Não, aqui não tem nada disso. Aqui são várias faixas que parecem cada uma um hit. Cada uma melhor que a outra. Se você pegar e pensar qualquer faixa, que é a faixa 6, faixa 9, faixa 8, botasse no rádio, ia para o primeiro lugar. Porque aqui é como se fosse mesmo uma coletânea de vários hits, assim, melhores momentos da banda, mas não, é um álbum feito ali linearmente, lançado em 1979. E aqui tem faixas fortíssimas, né? Highway to Hell, Girls Got Rhythm, extremamente dançante, animada. Walk All Over You, você tem Beating Around the Bush com um riff rápido, muito, muito cativante, bem tocado ali. Então é um álbum muito animado, com toda aquela energia, aquele vigor, aquela vida do rock and roll, de uma música de curtição mesmo. A ideia do álbum é essa, ser uma música de curtição, uma música para empolgar, para animar, para fazer as pessoas se mexerem ali, dançarem, e ele faz isso perfeitamente com o rei dos riffs de hard rock, que é o Angus Young, certo? Banda formada pelo Angus e o irmão dele, Malcolm Young. E, assim, os solos absolutamente brilhantes, animam demais. Tem um quê de metal mesmo, no peso, principalmente na parte dos solos, né? O som é pesado, a base de guitarra é pesada, a bateria também cheia de pressão. Os vocais, aqueles vocais arrastados, nojentos, né? Do Bon Scott na época, bem debochados, digamos assim. Então é um álbum maravilhoso, não tem faixa ruim nenhuma, que é uma melhor que a outra. Walk All Over You, Shut Down in Flames, Get It Hot, que são bem clássicas de AC/DC mesmo, aquela pegada cadenciada com os riffs, né? E você tem If You Want Blood, para mim uma das melhores músicas da banda, extremamente animada, enérgica. O álbum fecha com duas músicas um pouco mais arrastadinhas, cadenciadas, que é Love Hungry Man e Nightcrawler. E assim, é um 10, não tem o que falar. Não tem faixa fraca, para mim é o melhor álbum da banda. Tem o Back in Black também, que é outro clássico maravilhoso, mas para mim aqui é o som raiz, para quem gosta desse som hard rock mesmo, setentista, aqui é o ápice do que se pode extrair desse som. Highway to Hell, 1979, é o terceiro disco perfeito de hoje. Beleza, então esses foram os álbuns que eu queria trazer hoje. Deixe o seu like se você gostou, que ajuda demais na divulgação. Se inscreva para não perder nenhum envio. E depois eu volto aqui com a parte 3 dessa série. Deixe nos comentários o que você pensa sobre esse álbum, sobre cada um dos três que eu disse, se você curte também, se você discorda de mim que eles são perfeitos, que eu quero ouvir a opinião de vocês, gosto de ler todos os comentários aqui. Certo? Então, galera, muito obrigado pela audiência e até semana que vem.